Olá pessoal, sou o professor Jonas Farias, leciono Matemática e Ciências na Escola de Centro de Educação Rural em Riacho das Flores, Retado. O assunto de hoje é do sétimo ano, que é ângulos formados por duas retas cortadas por uma transversal. Vamos lá? Pessoal, primeiramente a definição de reta transversal. Toda reta transversal corta duas ou mais retas em pontos distintos, tá certo? Então, como você observa aqui a imagem, a reta T que está em vermelho está cortando duas retas, né? R e S. Então, a essa reta T eu dou o nome de transversal, tá certo? Reta transversal é aquela reta que corta duas ou mais retas, né? Em pontos distintos, tudo bem? No encontro das duas retas com a transversal, ficam determinados 8 ângulos com vértices nos pontos de intersecção. Ponto de intersecção é aquele ponto em que as retas estão se tocando, tá certo? A transversal está tocando as retas, RS. Veja um exemplo abaixo, em que T é transversal à reta RS. Então, pessoal, ó, quando eu traço duas retas e uma transversal, tá certo? Então, ficam determinados 8 ângulos, como vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou chamando de A, B, C, D, E, F, G, H. Tudo bem? Lembrando que eu represento um ângulo por letra minúscula e um acento circunflexo em cima. A gente vai analisar a partir daqui, pessoal, os nomes desses ângulos, tá certo? Cada ângulo recebe um nome especial, que a gente vai analisar a partir de agora. De acordo com a posição que ocupam, esses ângulos são classificados, né? 2 a 2, com nomes especiais. Então vamos lá, pessoal. Quando eu tenho duas retas, né, cortadas por uma transversal, os ângulos determinados por elas podem ser alternos internos ou podem ser alternos externos. Vamos identificar primeiro quem são os ângulos alternos internos, tá certo? São os ângulos C e E, ó, eles são alternos internos entre si, e os ângulos D e F, ó, eles são alternos internos entre si. Mas como é que eu faço para identificar que dois ângulos são alternos internos entre si? Primeira coisa, pessoal, ângulos alternos, eles estão em lados opostos, tá certo? Em relação à transversal T. Tudo bem? Ó? Por exemplo, o ângulo D e o ângulo F ó, estão em lados opostos. E também eles estão em posições opostas em relação à reta R e à reta S. Ó. Por exemplo, o ângulo D está por baixo e o ângulo F está por cima. Tá certo? Então eles são alternos. Estão em lados diferentes, tá certo? Estão em lados opostos em relação à reta T, em relação à reta transversal, e estão em posições também opostas em relação à reta R e à reta S. Um está por baixo e o outro está por cima, tá certo? E eles são internos porque eles estão entre, tá certo? Estão entre as retas R e S, ó. Por isso que eles são internos, tá certo? Então são alternos internos. O C e o E, ó. O ângulo C e o ângulo E são alternos internos entre si, e o ângulo D e o ângulo F são alternos internos entre si. Quem são os ângulos alternos externos entre si? Então vejamos, pessoal, ó. O ângulo A e o ângulo G são alternos externos entre si, e o ângulo B e o ângulo H são os ângulos alternos externos entre si. Então, externos, porque eles não estão entre as retas R e S, tá certo? Estão por fora, tudo bem? E alternos porque estão em lados opostos, né? Em relação à transversal, certo? E também estão em posições opostas em relação à reta R e à reta S. Ó. Por exemplo, o ângulo A e o ângulo G, ó. Tá certo? Estão em lados opostos, né? Em relação à reta transversal, e um está por cima e o outro está por baixo. Por isso que eles são alternos. Do mesmo jeito, o ângulo B e o ângulo H. Tá, ó, eles são alternos entre si, né? Estão em lados opostos em relação à transversal. Um está por cima e o outro está por baixo. Ó. Tá certo? Em relação à reta R e à reta S. Por isso que eles são alternos. E são externos porque não estão entre as retas R e S. Ok? Os ângulos também podem ser, pessoal, correspondentes. Quem são os ângulos correspondentes? Vamos analisar. O ângulo A e o ângulo E são correspondentes entre si. O B e o F são correspondentes entre si, o C e o G são correspondentes entre si, o D e o H são correspondentes entre si. Tudo bem? Como é que eu identifico que dois ângulos são correspondentes entre si? Para serem correspondentes, pessoal, eles têm que estar no mesmo lado, tá certo? Em relação à transversal. Tudo bem? E tem que estar em posições correspondentes em relação à reta R e à reta S. Como assim em posições correspondentes? Os dois têm que estar por cima das retas, ou os dois têm que estar por baixo. Por exemplo, o ângulo A e o ângulo E. Só colocar aqui a seta para ficar melhor. Por exemplo, o ângulo A
e o ângulo E. Ó. Repare que os dois estão do mesmo lado, né, em relação à transversal, e os dois estão por cima das retas R e S. Ó. Então são correspondentes entre si, né? Estão em posições correspondentes, né? O ângulo B e o ângulo F ó, são correspondentes entre si. Os dois estão do mesmo lado, né, da transversal, e os dois estão por cima, né, das retas R e S. O ângulo C e o ângulo H, tá certo? O ângulo C e o ângulo G, quer dizer, o ângulo C e o ângulo G são correspondentes entre si, né? Os dois estão do mesmo lado e os dois estão por baixo, né, da reta transversal. E os dois estão por baixo da reta R e S. Do mesmo jeito, o ângulo D e o ângulo H. Os dois estão do mesmo lado da transversal e os dois estão por baixo, né, das retas R e S. Então, eles são correspondentes entre si. Os ângulos também podem ser, galera, colaterais, tá? Internos ou externos. Vamos identificar quem são os ângulos colaterais internos. Então, o ângulo C e o ângulo F ó, são colaterais internos e o ângulo D e o ângulo E são os outros ângulos colaterais internos, né, entre si. C e F ó, são colaterais internos entre si, D e E são colaterais internos entre si. Como é que eu identifico ângulos colaterais? Pessoal, para serem colaterais entre si, tem que estar do mesmo lado da transversal, tá? Sendo que os dois têm que estar por dentro ou por fora. Tudo bem? Repare que o C e o F ó, são colaterais porque estão do mesmo lado da transversal e os dois estão por dentro, né? Os dois estão entre as retas R e S. Tá certo? Então C e F são colaterais entre si. Do mesmo jeito D e E, eles são colaterais entre si, porque estão ó, do mesmo lado da transversal e estão por dentro, tá? Estão entre as retas R e S. Quem são os colaterais externos? Tá certo? Os colaterais externos são o A e o H, tá certo? Eles são colaterais externos entre si. E o B e o G são colaterais externos entre si. Então, eles são colaterais pela mesma lógica, né? Porque estão do mesmo lado da transversal. E externos porque estão por fora, tá? Não estão entre as retas R e S. Então, o A e o H são colaterais entre si. E o B e o G são colaterais entre si. Então, quando eu tenho duas retas cortadas por uma transversal, eu determino 8 ângulos, né? Que podem ser alternos internos ou externos, tá certo? Podem ser alternos internos ou alternos externos, podem ser correspondentes ou podem ser ângulos colaterais internos ou ângulos colaterais externos, ok? Prosseguindo. A gente vai ver agora, pessoal, as relações entre os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Lembrando que retas paralelas são aquelas retas que nunca se tocam, tá certo? Por mais que você prolongue elas nunca vão se tocar. Voltando aqui no slide anterior, repare que a reta R e a reta S elas não são paralelas. Né? Ó, se você prolongar a reta R e a reta S, elas vão se tocar em algum momento. Então elas não são paralelas. Tudo bem? Essas relações que eu vou falar, pessoal, a partir de agora, elas só se aplicam quando as retas né, cortadas pela transversal são paralelas. Tá certo? Essas relações só se aplicam nesse caso. Quando as retas tocadas, né, cortadas pela transversal, são paralelas. Tudo bem? Então vejamos, ó, vamos analisar a relação que há entre os ângulos correspondentes, tá? Quando as duas retas cortadas pela transversal são paralelas. Considere as retas R e S, ó, paralelas entre si, né? E uma transversal T que as intercepta conforme a figura abaixo. Então veja, pessoal, o ângulo A e o ângulo B ó, são correspondentes, né? Estão do mesmo lado da transversal, tá certo? E os dois estão por cima, né? Ó, das retas R e S. Ou seja, estão em posições correspondentes. Tudo bem? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos correspondentes congruentes, ou seja, ângulos iguais, da mesma medida. Então, toda vez ó, que eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos correspondentes são sempre iguais, certo? São sempre congruentes. A recíproca também é verdadeira. Ó. Se os ângulos correspondentes forem congruentes, quer dizer que as retas R e S são paralelas. Tudo bem, pessoal? Então, toda vez que eu tiver duas retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos correspondentes são congruentes. Então, no caso aqui, o ângulo A e o ângulo B ó, são correspondentes, né? Então eles são congruentes. Quem são os outros ângulos correspondentes? Vamos identificar aqui. Vamos identificar, ó, bem rapidinho, né? Quem são os outros ângulos correspondentes? Então, esse ângulo aqui, né? Ó, esse ângulo aqui, ó, né, ó, é correspondente a esse. Tá certo?
Esse ângulo aqui eu posso chamar de C, né? E esse ângulo aqui eu posso chamar de D, tá certo? Então C e D são correspondentes, né? Ó. Então do mesmo lado da transversal, tá? E em posições correspondentes. Esse ângulo aqui, ó, né? Que eu vou chamar de E, né? É correspondente a esse, né? Ó. Certo? É correspondente a esse, né? Que eu vou chamar de F. Então o ângulo E e o ângulo F são correspondentes. Do mesmo jeito esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de G, tá certo? É correspondente a esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de H. Tudo bem? Então aqui são os ângulos correspondentes, né, que eu coloquei. A e B, C e D, né? E e F e G e H são ângulos correspondentes. Ou seja, são ângulos correspondentes entre si, né? Os ângulos correspondentes entre si são congruentes. Tudo bem? Continuando. Os ângulos, pessoal, vamos analisar agora a relação que há entre os ângulos alternos internos e ângulos alternos externos. Observe a figura a seguir, né? Em que os ângulos C e B são ângulos alternos internos. O ângulo C e o B, ó, né? Eles são alternos internos. Analisemos a seguir, ó, né? Alguns detalhes. Sendo R paralelo a S, né? Temos. Repare que A é congruente a B, né? Ó. O ângulo A e o ângulo B são congruentes, né? Tem a mesma medida, pois são ângulos correspondentes. Certo? Então o ângulo C é congruente ao ângulo A. Tá? O ângulo C é congruente ao ângulo A. São iguais, ó, porque são opostos pelo vértice. Tudo bem? Ó? Lembre-se que ângulos opostos pelo vértice são iguais, né? Então, pessoal, ó, se A é igual a B, certo? E C é igual a A, então C é igual a B, né? Pela lógica, né? Então C é congruente a B. Tudo bem? Continuando. Agora veja a figura a seguir, ó, em que os ângulos A e C são ângulos alternos externos. Agora, A e C são ângulos alternos externos. Tá certo? Então vejamos alguns detalhes. Ó. Considere, né, ó, R paralelo a S, né? Então A é congruente a B, porque são correspondentes. Ó. A e B são correspondentes, certo? C é congruente a B, ó, porque são opostos pelo vértice, né? O ângulo C e o ângulo B são opostos pelo vértice. Então são iguais. Então, pessoal, se A é igual a B e C é igual a B, então A é igual a C, não é? Pela lógica. Logo podemos afirmar que C é igual a A, tá certo? A é igual a C. Ó. Ou seja, ó, generalizando, duas retas paralelas, né, interceptadas por uma transversal, determinam ângulos alternos, né, internos ou externos, congruentes. Então, toda vez que eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos alternos, né, internos ou externos, são iguais. Tudo bem? Tem a mesma medida. Essa figura aqui, né? Quem são os ângulos alternos internos? Vamos analisar, né? Quem são os alternos internos? Vejamos. Quem são os alternos internos, né? Esse ângulo aqui, certo? Ó, é alterno interno a esse, né? Tá certo? Esse aqui eu vou chamar de D, ok? Só apagar aqui, ficou muito feio, né? Esse ângulo aqui eu vou chamar de D, certo? E alterno interno é esse ângulo aqui, né? Que eu vou chamar de E. Certo? Então, D e E são alternos internos entre si, né? Tem a mesma medida. E nessa figura aqui, quem são os alternos externos, né? Ó. Esse ângulo aqui, pessoal, tá certo? Que eu vou chamar de D, né? Também. É alterno e externo é esse aqui, né? Ó. Eu vou chamar de E. Então tem a mesma medida também, tá? Lembrando, né? Como é que eu identifico que dois ângulos são alternos? Estão em lados opostos, tá certo? Em relação à transversal, e estão também em posições opostas em relação à reta R e à reta S. Ó. O ângulo D e o ângulo E, ó, estão em posições opostas, né? Um tá por cima, um tá por baixo e o outro tá por cima. Tá certo? Então o D e E são alternos internos entre si, C e B são alternos internos entre si, né? Do mesmo jeito aqui, ó. Certo? Ó. A e C são alternos externos entre si, né? E D e E são alternos externos entre si. Ok? Continuando, pessoal.
Vamos ver agora a relação que há entre os ângulos colaterais internos e ângulos colaterais externos. Tá certo? Veja observe a figura a seguir, ó, em que os ângulos A e C são colaterais internos. Ó. O ângulo A e o ângulo C, ó, são colaterais internos, né? Estão do mesmo lado da transversal e os dois estão por dentro. Certo? Então são colaterais internos. Então vejamos, pessoal. Sendo R e S, né, paralelas, então temos, ó, A é congruente a B. Não é isso? A é congruente a B, ó, porque são alternos internos, né? A medida do ângulo B mais a medida do ângulo C é igual a 180 graus, pois são ângulos adjacentes suplementares, certo? B mais C é igual a 180 graus. Eles são adjacentes suplementares. Então, pessoal, se B é igual a A, né, e B mais C é igual a 180, então A mais C também é igual a 180, certo? Logo, podemos afirmar, ó, que A e C são suplementares, ok? Se você somar o ângulo A mais o ângulo C, é igual a 180. Quem é o ângulo colateral ao B? Vamos identificar, né? Quem é o ângulo colateral interno ao B? É esse ângulo aqui, né? Ó, que eu vou chamar de D, né? Tá certo? Então o ângulo D, ó, é colateral ao B, né? São colaterais internos, né? Então do mesmo lado da transversal e os dois estão por dentro, né? Então B mais D é igual a 180 graus, tá certo? Porque eles são colaterais internos. Continuando. Agora, de acordo com a figura a seguir, temos que os ângulos A e C são colaterais externos, tá certo? A e C, ó, são colaterais externos. Ok? Ó, estão do mesmo lado da transversal e os dois estão por fora agora, né? Por isso são colaterais externos. Então vejamos alguns detalhes. Ó. Sendo R paralela a S, temos. Ó. Repare, pessoal, que A e B são iguais, né? São congruentes. Ó. Esse símbolozinho aqui quer dizer que são congruentes. A e B são congruentes, pois são ângulos correspondentes, né? Ó. O ângulo A e o ângulo B são correspondentes. Então eles são congruentes, ok? Vejamos, ó. Medida de B mais medida de C é igual a 180 graus, pois são ângulos adjacentes suplementares. Então, pessoal, ó, se A é igual a B, certo? E B mais C é igual a 180 graus, então A mais C também é igual a 180 graus, né? Pela lógica, não é isso? Ó? Logo, podemos afirmar que A e C são suplementares. Então, a definição geral, ó. Então, a definição geral. Duas retas paralelas interceptadas por uma transversal determinam ângulos colaterais, né? Internos ou externos, suplementares. Então, se eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos colaterais, né? Internos ou externos, são sempre suplementares. Ou seja, a soma dos dois dá 180 graus. Tudo bem? Quem são os ângulos alternos externos aqui nessa imagem que eu coloquei? Ó? O A e C são alternos externos entre si, né? Falta o outro par, né? Que é esse aqui, certo? Ó, que é esse aqui, não é? Esse aqui é colateral externo a esse aqui, né? Para serem colaterais externos, tem que estar do mesmo lado, né, da transversal. Esse aqui eu vou chamar de D, certo? Ó. E esse aqui eu vou chamar de E. Ó. Esse aqui eu vou chamar de E. Tudo bem? Ó? Então, D e E, ó, são colaterais externos, né? Estão do mesmo lado da transversal, tá certo? E os dois estão por fora. Então, são colaterais externos. D mais E são colaterais externos entre si. E A e C são colaterais externos entre si, né? A mais C dá 180 graus, D mais E dá igual a 180 graus. Ok, galera? Então, pessoal, a relação que há, né, entre os ângulos, quando eu tenho uma transversal cortando duas paralelas, quando eles são correspondentes, eles são congruentes, né? Quando eles são alternos, eles são congruentes, né? Tanto faz ser interno como externo. E quando eles são colaterais, a relação que há entre eles é que eles são suplementares. Tá certo? Quando dois ângulos são colaterais internos ou externos, eles são suplementares. Lembrando que essas relações que eu acabei de falar só se aplicam quando eu tenho duas retas paralelas, né, cortadas por um transversal. Tá certo? Essas relações só acontecem nesse caso. Tá certo? Quando eu tenho uma transversal cortando duas retas paralelas. Então, vamos lá, continuando.
Eu tenho aqui, pessoal, uns exercícios, tá? Ó, uns exemplos para a gente resolver. Vamos lá. Ó. Determine a medida do ângulo desconhecido nas retas paralelas cortadas por uma transversal. E diga que tipo de ângulos elas são, sabendo que R é paralela a S. Então, no item A, pessoal, vamos analisar. Ó. Temos um ângulo X e um ângulo de 45 graus. Qual é a relação que há entre os dois? Então, vejam, eles estão em lados opostos, né? Em relação à transversal T. Estão em lados opostos. Um está por baixo, o outro está por cima, né? Então eles são alternos internos, tá certo? Estão em lados opostos em relação à transversal. Um está por baixo, o outro está por cima, né? Então são alternos internos. Se eles são alternos internos, qual é a relação que há entre os dois? Eles são congruentes, né? São iguais. Então x é igual a 45. No item B, qual a relação que há entre o ângulo y e o ângulo de 135? Então vejamos, ó. Estão em lados opostos, né? Em relação à transversal, tá? De um lado e de outro, tá certo? Estão de um lado e de outro. E estão em posições também opostas, né? Em relação à reta R e à reta S. Um tá por cima e o outro tá por baixo. Então eles são também alternos, tá? No caso aqui são alternos externos, tá certo? Porque estão por fora. No item A, os dois estavam por dentro, né? Ó, os dois estavam entre as retas R e S. Então são alternos internos. No caso do item B, ó, os dois estão por fora, né? Então são alternos externos, ok? Se são alternos externos, então eles são congruentes, né? Então y é igual a 135. Na alternativa C, pessoal, ó, no item C, quer dizer, qual a relação que há entre o ângulo 71 graus e o ângulo Z? Então vejamos, ó, estão do mesmo lado da transversal, né? E estão em posições correspondentes em relação à reta R e à reta S, ó. Os dois estão por cima, certo? Então, eles são correspondentes. Se são correspondentes, eles são congruentes, ok? Então, Z é igual a 71 graus. No item D, galera, ó, vejamos o item D, tá certo? Qual a relação que há entre os ângulos de 158 graus e o ângulo W? Então, vejamos, estão do mesmo lado da transversal, tá certo? Estão do mesmo lado da transversal. E estão em posições correspondentes, né? Ó, os dois estão por cima das retas R e S. Então, se eles estão do mesmo lado e estão em posições correspondentes, eles são correspondentes. Se eles são correspondentes, eles são iguais, né? Ó, tem a mesma medida, tá certo? Então, W é igual a 158 graus. No item E, qual a relação que há entre o ângulo de 78 graus e o ângulo A? Certo? Então vejamos, pessoal, ó, os dois estão do mesmo lado da transversal, só que os dois estão por fora, né? Ó? Então, se eles estão do mesmo lado e os dois estão por fora, eles são colaterais externos, certo? Se eles são colaterais externos, qual a relação que há entre os dois? Se eles são colaterais externos, né? Eles são suplementares, tá certo? A mais 78 graus é igual a 180. Então, para achar o A, é só você calcular o tanto que falta, né, para 180. Então é só subtrair, né? 180 menos 78, que dá 102 graus. Então o ângulo A mede 102 graus, né? É o complementar de 78. É o suplementar, quer dizer. Tá certo? No item F, né? Qual a relação que há entre os ângulos B e 102 graus? Então vejamos, ó, os dois estão do mesmo lado da transversal e os dois estão por dentro, né? Da reta R e a reta S, né? Estão entre as retas R e S. Então, os dois são colaterais internos. Ok, pessoal? Os dois são colaterais internos. Se os dois são colaterais internos, então, eles são suplementares, né? B mais 102 é igual a 180. Para achar o B, é só você ver o tanto que falta para 180. Tá? Então, é só subtrair, né? 180 menos 102. 180 menos 102 dá 78 graus, né? Então, B é 78 graus, que é o suplemento de 102. Então, pessoal, paramos aqui, tá certo? Até a próxima, ok?